conseguem ver? Ah, certo? Estão vendo? Sim, Mônica, dá para ver. Pra ver? Então, vamos lá. Alguém pediu aí no grupo se pode sair também. Se alguém precisar sair antes, pode sair bem tranquilamente, certo? Vai ficar tudo gravado, né? Então, depois, podem olhar depois, é mandado o link. Mas quando a gente está presencial fazendo o movimento juntas, as consciências, tomadas de consciência são diferentes. E a cura, ela é mais rápida, porque a gente olha um olhando para o outro e está nessa energia, nessa egrégora toda de todos juntos. Então, a gente vai começar nosso segundo workshop da escrita sistêmica, né? Que é sonhe, escreva e realiza. É um olhar para a vida, né? Com a escrita e constelação sistêmica. Vão ser 8 encontros, uma vez por semana, 1 hora por semana nas quintas-feiras, e todas vão ser online e ao vivo. Então, como que é esse movimento, né? Então, por que a gente escolheu a escrita sistêmica? Ela é um conceito de sistema da arte ou da escrita que deve ser pensado como uma modelagem conceitual que nos proporciona uma maior compreensão e amplia as possibilidades de análise e explicação determinada da realidade. E por que participar, né? Porque essa escolha de participar, às vezes a gente tem essa curiosidade, mas por que nos leva a fazer esse movimento? Porque como a gente somos todos indivíduos, né? E a estrutura começa pela fala, mas também nos comunicamos e constrói por meio dos relatos que de alguma maneira inventamos de nós mesmos. Então, quando a gente tira da mente e bota para o papel, a gente faz esse movimento para que a gente tenha mais clareza de tudo que a gente tem na nossa mente. Então, narrar a nossa história através da escrita ou da arte não é algo inocente ou objetivo. E escrever, né, através da escrita, a gente acaba entendendo de onde a gente veio, por que a gente veio, qual padrão a gente está repetindo. É esse olhar que faz com que a gente vai mudando durante o tempo. Mônica, e também lembrando que todos esses movimentos, eles são baseados em curas que nós, movimentos, em curas que nós já realizamos na nossa vida. Então, participamos de outros encontros, de outros movimentos, e agora nós estamos passando para vocês também. E também tem como base, também, por que é escrita sistêmica? Porque também tem como base os conteúdos, né, da constelação sistêmica familiar. Lembrando que não vai ser uma constelação individual, pode ser que em alguns momentos vai ser uma constelação em grupo, mas a partir do momento que você está escrevendo, né, o movimento da escrita é um movimento de cura baseado, né, na constelação sistêmica. Isso mesmo. Então, né, as nossas relações com famílias, amigos, parentes, tudo a gente vai se conectando para ter mais clareza e ter entendimento de tudo que a gente está pensando, porque através do nosso pensamento a gente cria emoções, e através das emoções a gente faz ações. Então, quanto mais clara nossos pensamentos, mais consciente vai ser nossas ações. Então, com isso, produzimos através da escrita ou da própria arte, né? Então, a gente vai escolheu aqui fazer através da escrita. E à medida que cada um de nós vai se comprometendo com a sua própria vida, com a sua própria história, conhecendo e também conhecendo seus ancestrais e a história deles, vai construindo e aprendendo e também ensinando para as outras pessoas, né, colegas, enfim, pessoas próximas que também queiram ter esse entendimento para mudar a sua vida. Então, esses os nossos estudos e nossos métodos que a gente vai ser usados. E por que a gente escolheu 8 encontros, né? Então, por que 8 encontros? Porque a gente seria 7, né? 7 encontros, né? Que 7 é o número sagrado. E a gente botou, vamos usar mais um dia, né? Por que mais um dia? Porque o 1 é o começo de tudo. Então, o primeiro passo para a virada da vida começa com o número 1. Então, a gente deu o passo de estar aqui, número 1, é o primeiro dia para ter essa apresentação, e mais 7 dias. E a soma de todos eles é 8, que é o número das infinitas possibilidades. Então, tudo que é aprendido aqui, se colocar na íntegra, olhando para si, para os seus projetos, para a sua vida, para as suas emoções,
e escrevendo, você pode mudar qualquer situação, até criar planejamentos para o futuro, que o futuro já é amanhã, né? Ou daqui a uns minutos. Então, vai criando coisas novas, dentro das habilidades e competências que cada um tem. Tá? Então, o primeiro encontro, a gente vai falar sobre como escrever os sentimentos herdados dentro da visão sistêmica. Então, eu vou pedir para a Regina se apresentar para quem não conhece a Regina. Regina? É que tinha caído, acho que foi algo na internet mesmo, né? Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de todas vocês aqui. Eu vou dizer de todas, porque nós temos somente mulheres. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Regina Maria Schiavini Colombo. Eu sou professora aposentada, sou consteladora sistêmica familiar e sou também reikiana. Tenho apenas o nível 1 e o nível 2 do Reiki Han, tá? Então, não posso, assim, estar passando Reiki para um grupo grande de pessoas, né? E não posso ainda porque eu não tenho mestrado em Reiki ainda. E eu escolhi, junto com a Mônica, nós nos conectamos num curso de constelação que nós fizemos, né, Mônica, com a professora Maristela, e daquele momento para cá, né, faz quanto, 2, 3 anos, eu sou muito ruim, assim, de pensar datas, nós conectamos com vários trabalhos, e um deles é a escrita sistêmica. E esse nosso workshop da escrita sistêmica é o segundo que nós estamos trabalhando juntas, né? Então, a gente se conheceu na pandemia, né? A gente se conheceu online, por isso a gente faz os movimentos online, né, Regina? com certeza, né? Então, a gente faz constelação, até constelação individual, se a pessoa preferir, nós fazemos as duas juntas, com bonecos ou com representantes, né, Mônica? Isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida lá no grupo, se alguém, eu não entendi algo, podem ficar bem à vontade que nós nos colocamos à disposição. Então, que esse momento da escrita sistêmica seja muito, muito proveitoso para todos. Vou me apresentar, então, né, para quem não me conhece. Meu nome é Mônica Sequinato, sou natural de São Marcos, moro aqui até hoje. Então, a minha busca pela felicidade me tornou essa pessoa buscando através das terapias. Então, a busca constante para me curar a mim mesmo das minhas emoções, das minhas tristezas, das minhas mágoas, né? Até da raiva, às vezes até a própria ganância, enfim, foi buscando dentro das terapias o autoconhecimento para me entender. A escrita, ela veio de forma que eu escrevo tudo. Então, foi a maneira que eu controlo meus pensamentos, foi a maneira que eu criei projetos para minha vida. As formações, eu acabei fazendo várias formações, né? No começo eu fazia para mim trabalhar a mim mesmo, e depois eu comecei a fazer em atendimentos. Então, eu tenho desde o coach, PNL, né? Essa leitura corporal, eu tenho a barras de Axie, o Reiki, daí eu já sou o mestre em Reiki. Eu também tenho a cromoterapia, a apometria, programação neurobiológica, a psicoterapia reencarnacionista. E a Regina veio na organização, ela como professora tem um olhar diferente para mim, né? Então, as coisas, aceitação, um olhar para outra, a gente uniu as forças para fazer esse movimento. Então, eu trabalho com a parte da Namastê, né? Enfim, várias outras coisas. E daí, a constelação familiar fez com que eu organizasse toda a minha vida, de uma forma como um todo, olhando para a família como um todo, olhando que quanto mais união a gente tiver com as pessoas, né, mais a gente vai crescer. E que a individualidade acaba nos levando a gente, às vezes, para as emoções negativas, para as coisas ruins, para a depressão. Então, é dentro desse olhar que eu fui buscando o meu entendimento, que às vezes eu não entendi, mas por que eu busco sempre estar sozinha? Por que eu tenho tanta mágoa? E daí, dentro dos cursos, eu fui me trabalhando. O que eu vou levar disso para a minha vida? Então, com isso, eu fui
fazendo todos esses movimentos. E daí a união de tanto a gente fazer constelação junto, fazer movimentos, olhando, ó, Mônica, vamos olhar para tal situação. Daí, ó, Regina, eu tô com um problema aqui, vamos olhar para a situação tal. E daí a gente foi criando cronogramas para esse movimento que a gente vai apresentar para vocês. Mônica, só veio a consciência, eu perdi um pouco porque eu tive que entrar pelo celular, não sei por que caiu aqui do computador, para eu contar também um pouco como que foi o meu início nas constelações, né? Eu fui professora, trabalhei durante 30 anos, sou professora, né? Não posso excluir isso. Trabalhei durante 30 anos como professora, como diretora de escola, e eu estava num movimento para me aposentar, né? Mas eu não sabia se ia me aposentar ou não, porque fica sempre aquele medo, me aposentar como professora, né? E numa palestra eu me conectei com um dos meus professores, que depois foi meu mentor e foi meu professor de constelação, o Khalil Mondadori, onde ele me trouxe consciência que ele também estava adoecendo porque ele não fazia da lei do equilíbrio no trabalho dele, ele não fazia uso no dia a dia, e era o que estava acontecendo. Eu estava adoecendo, porque quando a gente dá demais e não recebe, né, a gente não está usando a lei do equilíbrio na nossa vida. E daí, a partir daí, eu decidi, não, eu tenho tempo de serviço, eu tenho idade, eu vou me aposentar, e eu não vou parar na vida, eu vou continuar fazendo alguma coisa, né? E daí a partir daí eu comecei nos movimentos aqui na nossa cidade, aqui em Concórdia, nos movimentos com o Arley, né, na Clínica Renova. Eu comecei nos movimentos de constelação, aí apareceu o meu primeiro curso de constelação, eu iniciei aqui, depois veio a pandemia, daí terminei online, né? E a partir daí eu comecei a curar, porque eu também estava adoecendo, porque eu estava dando demais. A gente vai secando quando a gente dá demais nos nossos relacionamentos e a gente não recebe. Eu estava adoecendo e não tinha remédio que me curasse, não tinha. Aí, quando eu comecei a olhar para as minhas relações, comecei a olhar para mim, comecei a fazer as minhas curas, né? Eu comecei a compreender que aquele era o momento de me aposentar e cuidar de mim e olhar mais para mim, para as minhas relações. Aí fui me curando, fui fazendo vários cursos de constelação, até que chegou um momento que os professores começaram a dizer, Regina, você tem que começar a constelar, você já pode, você já está um pouco curado, porque a gente que é terapeuta, né, a Mônica, e de repente tem outras pessoas aqui que são terapeutas, a gente só pode ajudar outras pessoas a ser curadas quando a gente se curou um pouco, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos muitas curas para fazer em nós. Então, a partir do momento que eu já estava um pouco curada, aí eu comecei nesse movimento de ser consteladora. E continuamos aí, e como dizia uma professora, a gente não é comercial de margarina, aquela que eu nem vou falar o nome, né? Vocês sabem, porque eu não estou aqui para fazer propaganda, onde todos estão felizes na mesa. A gente não é comercial de margarina, a gente é ser humano, a gente tem muita coisa para se curar, né? E é assim, é um movimento, eu vou me curando uma coisa, daí eu tenho outra, e que bom. E esse é o processo. Estamos num processo contínuo de cura, né? Seria isso, Mônica. Muito bem. Então, a gente vai agora abrir o movimento, nosso campo, né? Criando um lindo espaço pessoal. Então, nesse movimento, eu vou mostrar como a gente se conecta com o nosso campo, né? E com essa energia de olhar para nós, né? E a gente mesmo tem esse poder de se criar uma bolha, se criar um espaço de proteção para nós mesmos. Então, vou fazer esse exercício agora, tá? Para mostrar para vocês, que depois fica gravado, né? E também vocês podem fazer de pé junto, se vocês quiserem fazer esse movimento, levantar de pé e fazer junto comigo, eu agradeço, né? Eu faço o convite a todos. Vou separar aqui, que eu já tinha organizado aqui para fazer esse movimento, né? Para me conectar com vocês, enfim. Dá para ver? Vai ficar de pé? Pode ficar de pé.
Nós vamos fazer um movimento junto com a Mônica. Calçado que eu subi num tapete. Aí talvez vamos tirar o calçado para fazer nosso espaço bem se conectado com o chão, da terra, tá? Muito bem. Então, se coloque na frente ali o movimento, pode botar um tapete, pode ser redondo ou quadrado, eu botei um tapetinho no chão. E os pés firmes no chão. Para quê? O firme é para o movimento que a gente está conectado consigo mesmo o tempo todo, tá? Então, o que é fazer esse movimento do espaço pessoal? Aqui mais para frente, acho que fica melhor. Aqui. Agora ficou bom. Então, vocês precisam o quê? De uma área, né, privada, né, uma que seja clara, com grande o suficiente para vocês esticarem os braços, fazer esse movimento aqui, como um círculo redondo, ó. Então, que vocês estejam no movimento de fazer esse movimento aqui. Esse é o espaço de vocês. Para quê? É criado uma bolha para que ninguém entre, nenhuma emoção, nada entre para prejudicar a vida de vocês. Então, depois que encontrou esse lugar, o pé no tapete, abre os braços, bem amplos com o ombro aqui, bem retinho, como se você tivesse algo puxando de um lado para o outro. Esticando os dedos para fora, as mãos bem esticadas, ó, esticando para fora, que o espaço é todo seu, né? Vai criar esse espaço. Gire lentamente. Pode girar o corpo. Isso. Então, diga a si mesmo, tudo isso aqui é meu espaço. E pode bater o pé no chão. Tudo aqui é meu espaço. Tudo aqui é meu espaço. Eu reivindico como meu. Eu reivindico como meu. E tente observar os sentimentos que está sentindo. Sinta o corpo, sinta os sentimentos, para ver onde que está doendo, e vai liberando toda a sensação. Então, vai girando, vai batendo o pé no chão e vai dizendo, esse é meu espaço. Esse é meu espaço. Ninguém entra nesse espaço que é meu. Ninguém entra no meu campo, nenhuma energia negativa. E vai observando tudo que você sente no seu corpo. E pode girar do seu movimento quantas vezes achar necessário. E vai dizendo de novo, esse é meu espaço. Ele pertence a mim. Eu não posso torná-lo nem maior e nem menor. Isso tudo é meu. Uma vez que essa ideia apareça em sua mente, fique quieto e tranquilo. Então, todos os dias vai levantar e fazer esse movimento para quê? Você vai criando o seu espaço, a sua proteção, não deixar nenhuma energia externa entrar dentro do seu corpo, dentro da sua vida, para que nada atrapalhe qualquer movimento seu. Então, esse é seu limite pessoal. Essa é uma parede que você criou para si mesmo de proteção, para tudo onde vai. Então, esse é o movimento. Podemos sentar, né, Mônica? Sentar aqui de volta. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos a proteção que nós precisamos e por algum motivo a gente esquece e deixa as pessoas, as influências, e fica uma esponja recebendo tudo de todo e não tem controle, daí sai do controle de si e além de levar as dores das pessoas, tá? Então, é para se conectar com o seu corpo, com o seu sentir, com as suas próprias emoções. Agora eu vou convidar... Eu posso só pedir para você repetir o que você falou para a gente fazer amanhã cedo, as frases, porque eu não consegui decorar todas, ou não tem problema? Mando depois no grupo, tá? Eu vou mandar esse material, eu tenho em PDF e eu mando para todos no grupo. Daí podem imprimir, para que quando vocês vão fazer, não precisa olhar ali no movimento que eu fiz o vídeo todo. E daí você já vai olhar
vai receber esse material que daí você vai fazer o movimento sozinha com você mesmo, buscando ter o entendimento da sua energia. Também pode ser colocado uma musiquinha de som, de um barulho de água, né? Um som de passarinho, enfim, para que você também se conecte com essa energia. E o respirar, não esquecer da respiração, né? Porque a respiração é a única coisa que pode controlar nossa mente e nossos pensamentos. Gratidão. A Regina vai fazer um outro movimento, que é a âncora de blindagem, que é um movimento que a Regina tem a conexão. Então, um outro movimento que tem também, porque para a gente não receber influências negativas, né, externas no nosso dia a dia. Também é um movimento que eu faço de manhã, lá no meu momento de oração, de meditação. Você imagina esse desenho, depois vai ser mandado lá no grupo também, né? Imagina essa imagem e você se imagina dentro daquele círculo bem pequeno que tem ali. Estão observando? Então, você se coloca dentro desse círculo de olhos fechados e você vai se conectar consigo mesmo e vai dizer que dentro desse círculo você estará protegido de todas as influências negativas no seu dia a dia. Pode ser também o dia, esta semana, por exemplo, mesmo que eu tinha feito de manhã, né? Eu vou lá numa empresa oferecer o meu trabalho. Antes de entrar lá, eu faço também este movimento, né? Eu faço esse movimento também para quem? Para os meus 2 filhos vivos. Mas eles poderiam fazer. Para mim faz sentido como mãe fazer para eles também. E junto com isso, cada um faz dentro da sua crença, né? Eu rezo um Pai Nosso e rezo uma Salve Rainha, que para mim é uma forma de proteção também. E daí cada um faz a sua forma que achar mais prático, mais interessante, com aquilo que você se conectar. Então, é uma forma da gente também estar, vamos dizer assim, se protegendo de tudo aquilo que é negativo no nosso dia a dia. Então, eu convido vocês a fazer esse movimento agora, sentado mesmo, feche seus olhos, fique com essa imagem que você viu aqui na tela, se conecta dentro deste círculo e dentro da sua crença, faça a sua oração para que você se sinta protegido dentro deste círculo. É uma forma de estar se blindando de todas as energias negativas externas. Sinta isso, se sinta protegido. Quer dizer, se vier alguém que vai falar uma conversa negativa, o que quiser te atingir gritando, o que quiser te entregar algo de mal para você, essa pessoa não vai conseguir porque você está protegida, você está blindada, né? Através deste movimento que nós estamos fazendo. Pode abrir seus olhos. E quando você fizer esse movimento, se sentir, pode fazer a sua oração também. Eu faço esse movimento de manhã. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quem é masoterapeuta aqui do grupo, todos os movimentos que nós fizermos, se quiser usar lá com os clientes de vocês, podem ficar bem à vontade, né? Que enquanto nós estamos transmitindo conhecimento, enquanto nós estamos nos curando, nos melhorando, estamos melhorando o mundo. Então, nós não temos nenhuma observação para fazer, não pode usar sim, mas não precisa ser masoterapeuta também, mesmo, eu não sou masoterapeuta, faz isso na sua vida, porque os nossos movimentos são para todos, tá? E se quiser usar lá no dia a dia de vocês, bem tranquilo. Assim como nós também estamos usando a ideia de outras pessoas que nós estudamos, né? E que eles também permitem que a gente faça esses movimentos e passe para outras pessoas. Pode continuar, Mônica.
Não estamos ouvindo você, Mônica. Agora tá ouvindo? Agora sim. Muito bem. Então, eu vejo você. Eu vejo você é porque, através da meditação, através da respiração, através dos olhar fechado, eu vou me conectar com a minha família, tá? Então, você sentado, coloque a mão no coração e uma mão na barriga. E daí eu vou fazer as falas da meditação, os olhos fechados, para que vocês imaginem os seus pais quando tá fazendo esse movimento, tá? Então, olhando para nossos pais, e vemos através deles os seus pais, e atrás deles, por sua vez, seus pais. E seus pais e os pais destes. Ao final, vemos muitos infinitamente, que são os nossos ancestrais. Estão escutando a minha voz? Sim. Ao final, vemos muitos infinitamente. Através de todas essas gerações, a vida veio fluindo até os nossos pais e através deles, até nós. É a mesma vida. Todos aqueles que acolhermos e transmitimos fizeram o bem. Ninguém pode acrescentar algo, ninguém pode tirar nada ou tirar algo de ninguém, de nada que aconteceu no passado. A vida flui em sua plenitude através de todas essas gerações. Para a nossa vida, não faz diferença como foi cada qual individual, se foram bons ou se foram maus, prestigiados ou desprezados. A serviço da vida, todos foram igualmente bons. Assim, a vida também chegou a minha mãe e meu pai através deles e a mim. Então, quando a gente faz uma respiração leve, imagina nossos pais, nossos avós, bisavós, tetravós atrás de nós e recebe toda essa força deles, tantas coisas boas como as coisas ruins, com aceitação no coração, a vida se torna leve, a vida se torna feliz, a vida se torna cheia de escolhas boas diariamente. Então, é com essa energia, com esse olhar, com cada movimento que vocês vão fazer de proteção, vocês vão se liberando e libertando para escolher diferente da sua família, dos seus ancestrais, dos emaranhados deles. Então, agora também, já que estamos falando de família, né? E a gente falou que a gente não é comercial, né? Lá onde tem toda a família reunida na mesa e todo mundo feliz, porque tudo deu certo na nossa família, tudo deu certo sim, porque nós tivemos a força para vir para a vida, mas tem muitas coisas também que nós repetimos da nossa família e que hoje nós podemos fazer diferente, sem julgar o que aconteceu, né? Então, nós não precisamos ser, nós podemos ser iguais à nossa mãe fisicamente, né? Nós podemos ser iguais ao nosso pai fisicamente, sim, não tem como tirar, e tem muitas ações que nós também somos iguais. Mas o que nós podemos fazer diferente? Para que a gente reflita sobre isso, vamos assistir esse pequeno vídeo que fala um pouco da vida de Maria e percebam quais os padrões repetitivos que tem nesta família. E vai refletindo quais são os padrões repetitivos na sua família e o que você pode fazer de diferente hoje. O nome do vídeo é Vida Maria, tão longa, bem curtinha. Dá para escutar?
Tá bem ruim o som. Mas a gente vai observando o que tem, o que se repete nesta família, porque ele não tem, na verdade, ele não tem muita fala. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar para tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, fala para fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio para varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Agora saiu todo o som, né? É só uma música, daí dá para visualizar. Sim. Pensa, pai. Deus abençoe. Ô, Maria, Tudo bom, Antônio. vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude.
ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Não bate com a barreta, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lourdes. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Então, com esse vídeo, para quem entrou depois também, depois a gente vai pôr lá no grupo também, é para que a gente reflita um pouco quais os padrões repetitivos que tem lá na nossa família, sem julgamentos, né? Por quê? Porque na época era desse jeito, não sabiam fazer diferente, tá tudo certo. Mas daí para a gente refletir, o que nós podemos fazer diferente, né? Se eu disser assim, eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu assisti esse vídeo curtinho aí, esse longa, né? Uma longa-metragem, a gente diz. Fiquei muito chocada porque retrata bem um pouco da história da minha família, né? O que se repetia na minha família, né? Todas as mulheres da minha família tinham que crescer, casar, ter filhos. E tá tudo bem, na época era assim. Até que a minha mãe disse assim, não, a minha filha vai estudar. Eu nunca vou esquecer, parece a mãe muitas vezes diz assim, parece que eu escuto a tal tia, mas nem vou falar o nome, que ela chegava lá na mãe e dizia assim, como que tu vai pôr tuas filhas estudar? Deixa elas em casa para aprender a limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, né? Para vocês terem uma ideia, parece fora do comum. Eu tenho 53 anos, mas eu fui a primeira mulher da minha família que foi estudar além do 4º ano, né? Porque na época era assim, as mulheres não podiam estudar, né? Os homens já eram poucos os que estudavam e as mulheres era fora do comum. Então, era um padrão repetitivo? Sim, é um padrão repetitivo que depois eu vim e vieram outras, né? E depois de mim, muitas estudaram e muitas até diziam assim, como a Regina foi estudar, vamos deixar também a nossa filha estudar. Olha que bom, hoje ela já tem um emprego, parece fora do comum, mas era assim na época, né? Então, são padrões repetitivos, esse é um dos padrões repetitivos, né? Mas tem muitos outros. A mulher trabalhar fora, imagina, né? Não podia, a mulher tinha que ficar em casa. E na época era assim, né? Mas o que você pode fazer de diferente hoje na sua família? Eu brinco quando eu digo assim, você já está fazendo diferente. Imagina na época dos nossos pais, estar participando de um encontro assim como vocês estão participando pelo Zoom, né? Nossa, seria muito fora do comum. Então, vocês já estão fazendo diferente quando estão participando desse workshop, né? A minha mãe já está fazendo diferente, imagina uma senhora de 72 anos mexendo no WhatsApp hoje, nossa, ela se vira muito bem,
né? Ela já está fazendo diferente. E, inclusive, ela dá risada porque ela incentivou até umas tias, tem umas tias por parte de pai que são mais idosas, assim, uma que dizia assim, eu nunca vou conseguir mexer nisso. E hoje ela mexe, ela liga para as pessoas, ela procura as coisas. Eu até brinquei, eu disse, nossa, tia, que evolução. Ela disse, mas quando eu vi a tua mãe, que a tua mãe disse que era fácil, também comecei a mexer nesse negócio, aí eu gosto hoje. Então, veja como nós já estamos fazendo diferente em muitos aspectos. E que bom que é, né? Hoje a gente poder fazer diferente e que os nossos, né? Os que vêm depois de nós, que possam fazer ainda mais diferente para tornar a vida cada vez melhor. Então, agora, vocês estão aí com a caneta, com o papel na mão. Você vai se conectar com os teus ancestrais, com seu pai, com sua mãe, e vai escrever alguns padrões repetitivos que tem na história da sua família, que tem que se repete. E também escreva o que você pode fazer e o que você já está fazendo de diferente hoje. Eu já estou participando de um workshop, imagina poder entrar pelo Zoom, mexer no celular, mexer no WhatsApp, isso tudo também é fazer diferente, né? Imagina se a geração lá bem antes dos nossos pais, se eles conseguiam se conectar com pessoas do Brasil inteiro, né? Como nós estamos nos conectando. Então, nós estamos fazendo diferente, sim, muitas coisas. Graças ao que eles viveram, nós podemos fazer diferente. Sem julgamento, sempre, né? Falando isso, sem julgamento. Eles fizeram o melhor naquilo que eles sabiam fazer. Então, escreva aí, que padrão se repete na tua família? E o que você pode fazer de diferente hoje? E pode ter certeza, você é o sucesso dos seus ancestrais, dos seus pais. Eles vão ficar muito felizes com tudo aquilo que você fizer de diferente hoje, para que tua vida seja mais leve, seja mais tranquila, seja mais próspera. Imagine esses ancestrais todos abençoando você em tudo aquilo que você faz de diferente hoje. Imagina que feliz que ficaria as nossas avós podendo se conectar, né, através da internet, como nós estamos nos conectando. Nós, né? E nós temos essa oportunidade de fazer isso. E o que mais você pode fazer de diferente? E vai dizendo sim para tudo que você pode fazer de diferente. E vai aceitando e vai agradecendo. Eu falo das mulheres porque pensa quantas nossas ancestrais sofreram porque não tinham o seu dinheiro, né? Quantas de nós hoje têm o seu dinheiro, pode comprar aquilo que quiser, né? Sem julgamentos. Não sei se alguém quer colocar o que escreveu, quer deixar um espaço para depois, se vier a consciência, mais coisas, pode escrever. Alguém gostaria de ler?
E aqui também não é uma sala de aula, porque às vezes eu tenho muito de professor, então tenho que me policiar, mas também tenho que incluir, né? Aqui não é uma sala de aula onde todos têm que fazer o trabalho, todos têm que ler, todos têm que fazer os movimentos. Você faz aquilo que faz sentido para você, mas a tua alma vai receber o que precisa receber. Ninguém quer ler, então? Então, deixa um espaço aí na sua folha, para depois, se vier mais alguma coisa, pode estar escrevendo. Se alguém quer tirar uma foto e colocar lá no grupo, sempre pensando que aqui não é um lugar de julgamento, a gente usa muito uma frase das constelações que diz assim, eu vejo você quer dizer eu aceito você, e tudo que vem com você do jeito que é, sem julgamentos. Então, se alguém sentir de colocar algo lá no grupo, pode colocar, e se não quiser, tá tudo certo também. Então, agora nós vamos fazer um outro movimento, né, Mônica? Sim. Onde cada um vai se conectar primeiro com sua mãe, tá? E depois nós vamos fazer um movimento com o pai. Mesmo quem tiver a sua mãe que não está mais nesse plano, mas ela está dentro de você, porque dentro das constelações a gente sempre diz, eu sou 50% mamãe e 50% papai, não tem como negar isso. E se não fosse desse jeito, eu não seria do jeito que eu sou hoje, né? Eu não estaria aqui. Indiferente de quem e de como tenha sido seu pai e sua mãe, nós somos 50% mamãe e 50% papai. Então, esse pai e essa mãe vivem em você, eles vivem neles também. Então, se conecta, fecha seus olhos, respira. E eu vou ler para vocês uma carta, que é a carta do Bert, que ele escreveu para a mãe dele. Vão sentindo como que seria a sua mãe, o que você teria que dizer para a sua mãe. Pode ser coisas que não foram tão agradáveis, está tudo certo, é o melhor que ela sabia fazer dentro da consciência que ela tinha, mas também não esqueça de se conectar agradecendo tudo que você teve de bom dessa mãe e de todas as ancestrais femininas. Então, eu vou ler a carta do Bert, que ele escreveu para a mãe dele, e vocês sintam essa carta. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, como sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu, o filho certo para você. Você é grande porque você veio antes de mim, e eu sou o pequeno. Você deu a vida, e eu tomo, querida mamãe, essa vida que veio através de você. Eu me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem escreveu essa carta foi o Bert, que a gente diz assim, é o pai das constelações, e eu li ela desse livro aqui, podem ir abrindo os olhos de vocês. Eu li ela desse livro aqui, Constelação Familiar, do Grupo Raízes, tá? É um livro de constelação. Então, se conectando com essa carta do Bert, você agora vai escrever uma carta para sua mãe, né? Nesse momento, e vai dizer tudo o que você tem para agradecer
agradecer, lembrando que agradecendo primeiro pela vida. Se não fosse essa mãe, nós não estaríamos aqui, independente do que tenha acontecido. Mas também, se teve dores, se teve momentos que você sofreu, que não foi aquilo que você esperava, pode escrever também. Escreva numa folha que depois você vai queimar, é um movimento de cura. Então, escreva numa folha que depois você vai tirar essa folha e vai queimar. Eu, para ter uma ideia, eu tenho uma forma velha, porque também a gente não vai botar fogo na casa da gente, no apartamento da gente, eu moro numa casa. Então, eu tenho uma forma velha e eu vou lá no espaço onde eu tenho a churrasqueira e eu queimo. Quando eu preciso queimar algumas dores que tem em mim, né, para que seja transmutado, eu sempre faço esse movimento de queimar. Então, escreva agora uma carta para a mamãe, agradecendo por tudo, e também dizendo se teve alguma dor, né, porque ela também foi humana e pode ter te causado alguma dor. E diga o que causou dor, mas diga que hoje você fica com a vida que veio através dela e do seu pai. Se vier alguma emoção, algum sentimento, se vier choro, se vier alegria, tristeza, pode dizer nessa carta por que você está alegre, por que você está triste também. Esse é o momento de você deixar tudo isso, que tudo isso seja transmutado. É muito pesado para você causar as dores que teve. E que a partir de hoje você escolhe não carregar mais essas dores. Deixa com ela o que é dela. Ela veio antes de você, ela dá conta de tudo isso. Se vier choro, pode chorar também. E se vier raiva também, pode dizer por que você está sentindo raiva. Isso faz parte da tua vida, mas você não precisa mais carregar essa dor. É algo que fez parte da sua história. A gente não está excluindo, a gente está incluindo, mas está tendo um novo olhar sobre toda essa história que você viveu. Boa noite, Fernanda. Para quem chegou agora, se teve alguém que chegou agora, estão escrevendo uma carta para a mãe, onde coloca todas as alegrias, tudo de bom que teve, mas também escreve todas as dores, se você viveu alguma dor, algum momento de dor, algo que tenha acontecido que não foi tão bom com a sua mãe, pode ir escrevendo, para que você não carregue mais esse peso contigo. Deixa vir todas as emoções, respira, solta tudo isso.
E tomar a mãe no coração como ela é, sem julgamentos, é um processo, né? Mas é um processo que nos liberta, que nos traz tranquilidade, paz, pensando que ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela também recebeu. É ter um novo olhar para essa mãe que é humana também, né? Que teve sim suas falhas, mas que deu o melhor dentro daquilo que ela sabia fazer. Depois desse movimento, vocês podem terminar de escrever a carta depois, se vier algo a mais, certo? E depois, leiam em voz alta para vocês, tá? De preferência que ninguém fique ouvindo lá da casa, porque senão vão pensar que vocês estão malucos, né? Leiam para vocês e podem queimar essa carta, que é uma forma de transmutar toda essa dor, todo esse peso, né? E também a alma da mãe de vocês vai receber também. Mas não esqueçam de agradecer pela vida e por tudo de bom que ela fez dentro daquilo que ela sabia fazer. Então, depois vocês vão terminar de escrever essa carta e fazer esse movimento depois que a gente terminar o nosso encontro. E para o papai, como que seria a carta? O Bert escreveu o seguinte: gostaria que vocês fechassem os olhos e sentissem como que o Bert escreveu para o pai dele. E daí vai se conectando lá com seu pai, se ele estiver nessa existência ou não. Olha como o Bert escreveu para o pai dele. Como seria uma carta para o seu pai? O Bert escreveu assim: querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso de meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim como de muito longe, porque minha mulher, Sophie, o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso e quando me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu expulsei do meu coração, e tive de expulsá-lo porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém, agora você voltou como que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós desta forma, nos dando a sobrevivência. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar e não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e permaneceu solícito e amoroso a serviço da nossa vida e do nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você no meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tive algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai,
e tomo você e tudo que recebi de você como filho querido. Querido papai, seu Tony. Assim eu era chamada em casa. Então, se conecta com seu pai, sente. Essa é a carta do Bert, que ele escreveu para o pai dele, que também está nesse livro Pode Ir Abrindo os Olhos, que está nesse livro Constelação Familiar, um caminho para a vida, do Instituto Raízes. Nós vamos deixar como um tema de casa, né? Quem quiser fazer, mas seria bem interessante que você fizesse para as suas liberações. Você vai escrever também uma carta para o seu pai, com tudo aquilo que você recorda, as coisas boas, as coisas que não foram tão boas, aquilo que te causou dor, aquilo que te causou sofrimento, e pode ter certeza, a tua vida, as tuas dores, podem ser as dores de muitas de nós aqui, mas isso você não precisa mais carregar, isso não é seu, né? O teu pai é grande, ele tem a força dos ancestrais dele, ele fica com isso. E depois que você escrever a carta para o seu pai, também leia em voz alta para você mesmo e pode queimar essa carta. E lembre também, de apesar de sentir as dores que você sentiu, que você é muito grata pela vida que veio através dele. Que se não fosse ele, sua mãe, não seria você hoje do jeito que você é. Então, fica como um trabalho de casa, né? Eu tenho um pouco de professora, e daí nós achamos interessante incluir isso, né, Mônica? Não dá para excluir o que faz parte da nossa vida. Então, você fica como um tema de casa para você fazer essa carta para o papai. Pode falar. Não está passando aqui, só aqui. Uhum. Honrar pai e mãe, homenagear os ancestrais, né? Então, quando vocês fazem todo o movimento, né, da família, honrando o pai e a mãe, também fazer o movimento de homenagear os ancestrais. Então, como que vai ser feito essa homenagem, tá? Incluindo todas as lutas, incluindo todas as guerras, incluindo todas as dificuldades, quantas mortes trágicas, né? As doenças, quantas crianças abortadas, as matimortas, que foram aquelas que nem foram abortadas, ou elas conseguiram fazer só um pouquinho e depois elas acabaram voltando para suas vidas, quanta fome, quantas tristezas, quantos emaranhados, né? Com essas pessoas, mas também quantas coisas difíceis dos antepassados que vieram antes, de onde vieram, né? Tudo conta como incluídos os irmãos e também os não que não foram incluídos, né? Como irmãos, tios, avós, adotados, os excluídos. Por outro lado, também quanta força, quanto amor, quanta alegrias, estímulos, quantos instintos de sobrevivência de cada um teve dentro de si, para que hoje a gente chegou até aqui, para que a gente tenha essa força de viver, de estar vivos. Então, nós só existimos graças a todos e a todos, as pessoas que passaram através de nós. Então, a gente tem que se curvar diante deles e dizer sim para cada um, dizer sim de toda essa força, de todas as coisas boas e de todas as coisas ruins, aceitando a história de cada um, sem excluir nada, nem o bom e nem o ruim. Depois que é feito esse movimento, olhado para cada um, né? Pode fazer a sua árvore genealógica. Então, o que é a árvore genealógica? É você lá colocar fazer um quadro, pode desenhar, pode fazer uma árvore, botar cada folha, botar um membro da família, colocando a mãe, você, o pai, colocando todos, colocando os avós materno, os avós paterno, depois atrás dele fazendo os movimentos dos bisavós, tanto por parte da avó materna como do vô materno,
para ver toda essa geração, quanta força a gente leva para a vida da gente. E daí, depois que fizer esse movimento, né, que esse vai ser um tema de casa também, para vocês olharem, minha internet, para vocês olharem esse movimento e ganhar força de cada um integrante da sua família. Daí vai honrar, depois que escrever, vai escrever a sua história através deles. Ou também pode ir lá perguntar para a mãe como é que foi a história dela antes de você nascer. Se tiver a avó viva, o vô vivo, ir lá perguntar como é que foi a história deles, para ver quanto é carregado até hoje no nosso dia a dia. Mônica, Ah, nós temos a Josânia aqui, né? Josânia, você está por aí, né? Ela estava, eu acho que caiu aqui. Ela está sim. Josânia, você não se importa de dar um depoimento, porque a Josânia participou do primeiro workshop da escrita sistêmica, né, Josânia? De dar um depoimento como que foi fazer essa árvore genealógica. Não precisa ser tão completa, porque ela teve ajuda. Mas como que você fez esse movimento? Tem como você falar para nós, Josânia? Quer falar para nós? Não sei se ela está me ouvindo. Só tem que abrir... Ah, sim. Você se importa de falar para nós como que foi você fazer esse movimento? O que você recebeu? Que eu fiquei arrepiada quando você me contou no primeiro workshop, né, Josânia? Eu tenho os familiares do lado do vô, né? No caso do meu avô, pai do meu pai. E nós temos vários que são padres, né? E daí um deles, eu escrevi pedindo se ele tinha a árvore genealógica, como é que tinha sido, se ele tinha feito, e ele me enviou. Ele me enviou todo o histórico, até 1200. Nós entendemos todo o histórico da família de um dos Pisa integral. Desde o tempo do Império, da monarquia, do início da Igreja Católica, com os nossos descendentes, vindo da Itália e da França. E o que você sentiu fazendo o teu mapa? Isso que é importante, né? Nossa, foi assim... eu vou usar a palavra fortificada, renovada, sabe assim, bem... muita força, né? Muita força que vem dos nossos ancestrais. E quando vocês falam, hoje também vocês falaram, né, que a gente deve olhar e observar e receber essa força, eu só tenho que dizer que é verídico e é muito bom ver. Uhum. Ver, sentir. Muito obrigada, viu, Josânia? Nós não vamos conseguir fazer tão distante. Eu já fiz e eu não fui muito além porque eu não conheço muito dos meus ancestrais, não tenho todo esse arquivo. Mas, gente, é uma coisa tão simples. Eu percebi quando eu fiz esse movimento que eu excluía meus avós paternos. Não é tão longe, tá? Os avós. Eu sempre falava muito dos avós maternos, mas eu excluía os avós paternos, né? E daí eu percebi principalmente o avô. Por quê? Aí eu me conectei porque o meu avô fumava e porque o meu avô bebia cachaça, tá? Vou dizer bem assim diretamente. E daí eu incluí, disse para ele, tá tudo certo, você também faz parte do jeito que você é. Olha lá o mapa da Josânia, que grande que tá. O meu não ficou grande assim, e eu fiz um desenho bem simples, porque confesso que sou meio zero em desenho, né? Fiz um desenho bem simples, mas cada um vai fazer o seu mapa lá do seu jeito, que é só escrever o nome, 1573. mas é muito interessante esse movimento. O primeiro registro do nosso descendente é de 1573. Uhum. Imagina quanta força. E quando vocês estiverem fazendo esse movimento, nós vamos deixar lá no grupo uma música, e vocês coloquem essa música e vão fazendo. E quando estiverem escrevendo a carta para o
pai, para a mãe também. Deixem essa música tocar e vão sentindo no coração de vocês toda essa força que vem através desses ancestrais. Então, eu já vou colocar a música lá, e depois, quando vocês fizerem esse movimento, né, vocês se conectem também com toda essa força que vem através dos ancestrais. Então, E cada um faz se fizer sentido para você. Mas se você está aqui nesse movimento, enquanto a gente fala, a gente sabe que você também já está recebendo a força, a bênção, a vida, e você está agradecendo por tudo isso que veio através deles e por tudo que esses ancestrais viveram, que hoje a gente pode ter uma vida assim bem mais leve, né, Mônica? sim. Com muitos desafios, mas hoje a gente vence porque a gente pensa, nossa, esses ancestrais venceram mais desafios ainda que nós temos a força deles, quando vierem os desafios do nosso dia a dia, né? Mas daí, que nem eu tive ali, foi bastante o que eu recebi de pesquisa e de ajuda do Frei Odorico, mas dos nossos trisavós, no caso, que ficam 8 casais, né? Trisavô fica 8 casais, tenho de um. E tá tudo certo, Consegui né? chegar um até lá, né? Consegui com um chegar até lá. E os outros... Mas diz que este um e mais todos os outros fazem parte do teu sistema familiar. Exatamente. Inclui todos eles. Já fiz a inclusão, já fiz atividade de inclusão também. Vou refazer a da carta, eu estava aqui escrevendo antes também, fazendo a carta do pai e da mãe de novo, que nem a Regina colocou, quando a gente tem vontade de fazer, tem que sentar e escrever, né? Senta e escreve. Este é o teu momento, né? E tá tudo bem. Sempre, né? Naquele momento e no teu processo também. Então, fica Mônica aqui, quer. sim, cada um recebe em sua mente, sobretudo em seu coração, a permissão dos seus ancestrais para fazer uma vida de maneira diferente. Então, se conecte com eles para tomar essas consciências para fazer diferente a partir de agora. E quanto mais você fizer, que nem a Josiânia falou, esse movimento de olhar para a sua árvore genealógica, mais ela, né, além de um desenho, é um acúmulo de dados da sua vida, datas, histórias familiares. Através dela, podemos entender e curar as circunstâncias e os problemas de um sistema familiar. Então, se uma pessoa não sabe a sua história, não sabe nada. É como ser uma folha e não saber que faz parte da árvore. Então, como seria você se conectar com o todo, com essa árvore gigante que vem dos seus ancestrais e da sua família? Então, fica aqui os movimentos, né? Para vocês se escreverem a carta, refazerem a carta da mãe e do pai, fazer a sua árvore genealógica e se conectar com o seu espaço pessoal. O que é se conectar com esse espaço? Saber que só vocês podem se proteger, só vocês têm o controle de qualquer coisa que vão fazer na vida. Só vocês podem assumir o poder da vida e ninguém mais. Então, não deixe a vida de vocês na mão de ninguém, na emoção de ninguém. Assume o seu poder para fazer as suas escolhas e assuma todas essas forças que vêm através da sua família. Então, a gente agradece, né, Regina, por hoje. Agradecemos a presença de todas, né? Foi muito bom estar com vocês. Se alguém quiser depois escrever algo lá no grupo, como foi para você participar do encontro, e se não quiser, tudo certo. A alma de vocês, o coração de vocês recebeu o que precisava receber hoje, e está aqui quem se permite fazer algum movimento na sua vida. Pode ter certeza, se você está aqui, algo bom, algo novo vai estar acontecendo contigo. Então, muita gratidão a cada um de vocês. Se quiserem fazer os comentários lá, tudo certo. E se não quiser, tudo bem também, tá? Aqui não é sala de aula que vai ter prova. Podem ficar bem tranquilos. Isso aí. Um beijo para vocês. Uma semana para fazerem, né? E se conectar com a cura. E um beijo. Fiquem bem. Fiquem bem. Gratidão. Um abraço. Beijo. Beijo.